Eu gostaria aqui de seguir no debate proposto a respeito de um golpe que está sendo engendrado em Brasília pela classe política dominante e que visa justamente a manutenção do status quo e a reeleição da maior parte dos deputados federais que estão hoje na Câmara dos Deputados. É o tal do Distritão. E ele é um golpe ladino, sórdido, justamente porque ele, inclusive no nome, parece ser coisa boa. Afinal de contas, o voto distrital ele é defendido por muitos democratas. Distrital puro ou distrital misto. O voto distrital aproxima o cidadão do eleito, o representado do representante. Mas o distritão não é o distrital. E esta é a primeira diferença que precisa ser deixada muito clara, porque muitas pessoas acham, quando falamos contra o distritão, deputado Thiago Simon, que se está falando do voto distrital. Não. O voto distritão vai fazer com que permaneçam no poder os mesmos que hoje já se encontram, via de regra, em Brasília ou mesmo nas Assembleias Legislativas. E por quê? Talvez um bom argumento seria o de que, elegendo-se os deputados mais votados, não se teria mais aquela condição de eleger alguém para um parlamento, seja estadual ou federal, em virtude de um excesso de votos de um puxador. Algo que realmente acontece no Brasil e que muitas vezes é tido pela própria população como algo injusto, pois elegem-se deputados com muito menos votos do que o mínimo necessário de uma forma geral, enquanto outros deputados que teriam uma votação mais expressiva não chegam a eleger-se para o parlamento. Aliás, é o meu caso. Cheguei a obter 35.345 votos, que era a meta, aliás, da nossa coordenação de campanha. Fiquei em 45º para a Assembleia Legislativa, de 55 deputados, e sou o primeiro suplente da bancada do Partido Progressista. Muitas pessoas não entendem essa regra. Muitas pessoas acham injusta essa regra. E digo, aparentemente, de fato, ela é injusta e muitas vezes ela acaba sendo injusta porque o voto proporcional carrega essas injustiças inerentes. Mas o distritão não visa corrigir essas injustiças, pelo contrário. Porque ao elegerem-se os mais votados, simplesmente, senhor presidente, o que vai acontecer é que a elite partidária, a burocracia partidária vai focar naqueles candidatos que já são os campeões de votos, naqueles que já são os cavalos vencedores. Um partido que lançou 50 ou 55 candidatos a deputado na eleição passada, terá nessa talvez 15, porque dificilmente terá chance de eleger mais do que 10, fazendo com que a base partidária migre apenas para o apoio daqueles que têm chance de se eleger. Marcel Van Hatten, que em 2006 concorreu a deputado estadual, em 2010 concorreu a deputado estadual, que em 2006 recebeu 11.656 votos, em 2010 recebeu 14.068 votos e, portanto, contribuiu para a votação da legenda partidária, certamente nas eleições de 2018 não seria, naquelas condições, interessante para a maioria que comanda o partido político. E não falo isso do meu partido, do Partido Progressista, falo em relação a todos os partidos, deputado Thiago Simon, que é do PMDB, deputada Manuela Dávila, que está aqui do PCdoB, deputado Edgar Preto, do PT. Vai se concentrar o esforço partidário naqueles que são campeões de votos. E aquelas pessoas que, porventura, estiverem dispostas a desafiar o establishment, a desafiar a elite mesma do seu partido para renová-lo desde dentro, essas pessoas contarão com pouco ou nenhum apoio para concorrer, sobretudo nos partidos mais tradicionais, nos partidos maiores. É este o grande objetivo das elites políticas e partidárias de Brasília. E fala alguém aqui que pode falar, aliás, com total tranquilidade, porque seria em 2018, se aprovado esse distritão, seria beneficiado. Primeiro porque muitas pessoas, em virtude da minha postura, muitas vezes independente, mesmo divergente do meu partido, sobretudo em relação à direção nacional, muitas pessoas temem que votando no Marcel elejam outro, ou ajudem a eleger outro. Portanto, nesse sentido, seria benéfico para mim. Considero essas falas
talvez exageradas, haja vista que há uma eleição pela frente daqui a quase um ano, mas de qualquer maneira poderia fazer com que eu hoje, dentro do establishment político, mesmo que contrariamente a muitas coisas que acontecem, tivesse um benefício e um privilégio inicial que muitos que estão começando não têm. Mas eu não mudo de opinião, não mudo de posição ao longo da trajetória para me beneficiar. Pelo contrário, continuo querendo renovação na política, continuo querendo renovação dentro do Partido Progressista, dentro de todos os partidos políticos, dentro da Câmara de Deputados, e o Distritão simplesmente busca proteger aqueles que estão em débito com a justiça, buscando foro privilegiado e buscando permanecer dentro dos órgãos políticos de representação democrática, que são a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. Portanto, senhor presidente, nós precisamos, todos os deputados estaduais, todos os que defendem renovação na política, todos que defendem o princípio democrático, um cidadão, um voto, nós precisamos dizer não ao Distritão. Este sim é um verdadeiro golpe que está sendo engendrado pelas elites políticas brasileiras, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, que obviamente, se aprovado na Câmara dos Deputados, poderá ser referendado pelo Senado Federal em uma reforma política visando não a reformar a política, mas deformar a representação. Voto distrital, sou favorável, inclusive ao puro, se não for possível, o misto, numa espécie de transição desse sistema proporcional, que privilegia sobretudo corporações e não as ideologias políticas. Mas o distritão, este é uma enganação, e não me faltou sequer a rima. O distritão é uma enganação, é uma empulhação, é uma forma da elite política corrupta brasileira buscar se blindar, se salvar e prejudicar aqueles que querem entrar na política para renová-la. Muito obrigado, senhor presidente.